Bom, este é o canal Papo de Cristão e eu sou o pastor Josemar de Souza e eu já quero agradecer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que já se inscreveu nesse canal, que já deixou aí o seu like, o seu joinha para nos ajudar aí na divulgação, a compartilhar esse canal. E eu quero convidar você que ainda não se inscreveu para se inscrever neste canal. Talvez você está pensando aí, mas do que se trata este canal? Sobre o que este canal vai estar falando? Eu convido você a assistir o primeiro vídeo, onde eu falo sobre o objetivo do canal Papo de Cristão. E nós vamos iniciar aqui no canal uma sequência de vídeos, né? Nós vamos iniciar uma sequência de vídeos com um tema muito interessante e também polêmico e, por que não dizer, atual. Nós vamos falar sobre escatologia. Essa matéria tão importante da teologia, né? É uma matéria que causa dúvidas, até mesmo polêmica, no meio cristão, no meio evangélico. Vou tentar aqui ser o mais claro e objetivo possível aí no decorrer desses vídeos para que você possa compreender do que se trata, o que a escatologia estuda, por que nós estudamos escatologia, tá certo? Talvez você está me ouvindo, me vendo nesse momento e você já está familiarizado com o tema. Você sabe o que é escatologia, você já domina, você conhece o assunto, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não sabem do que se trata esse assunto, não sabem do que se fala a escatologia e também não sabem a importância desta matéria para a vida do cristão, para a vida da igreja. Então vamos fazer esse vídeo aqui, é uma breve introdução para que você possa compreender o que é escatologia, para que assim você possa ter um melhor entendimento desta matéria tão importante no decorrer das videoaulas que eu estarei postando aqui nesse canal. Bom, eu separei alguns itens aqui, né, alguns tópicos, para que nós possamos fazer essa aula de introdução. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e acompanhasse comigo. Nós vamos começar entendendo, e é muito importante nós entendermos isso, o que é o termo escatologia. Parece algo, uma palavra estranha, não é uma palavra que a gente ouve todos os dias. Mas o termo escatologia, ele nada mais é do que uma palavra grega composta pela junção de duas palavras. Nós temos a palavra eschatos, que significa últimas coisas ou final. E nós temos a palavra logia, que vai nos trazer a ideia de tratado ou estudo racional. Então, quando nós entendemos que escato é últimas coisas e logia é estudo, então nós temos uma palavra, escatologia. Resumindo, escatologia nada mais é do que a matéria dentro da teologia que estuda os acontecimentos dos últimos dias. Resumindo, de forma bem sucinta, de forma bem resumida, isto é escatologia. É a matéria que estuda os acontecimentos dos últimos dias. Bom, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender também que a escatologia não é uma matéria unânime, ou seja, dentro da escatologia nós temos algumas correntes de pensamentos, ou como nós dizemos, né, na universidade, algumas correntes teológicas. Essas correntes são várias, mas eu destaquei aqui três, que são as três correntes escatológicas mais dominantes, mais populares no nosso dia a dia. Nós temos primeiro, para a gente poder entender nessa introdução, nós temos o que nós chamamos de pré-tribulacionismo. Bom, o que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo é a corrente escatológica que acredita que Jesus voltará para buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Quando começar a grande tribulação, quando o anticristo for se levantar,
Então Jesus voltará e arrebatará a sua igreja, de maneira que a igreja não passará pelos anos de tribulação que virão sobre a terra, visto que a grande tribulação nada mais é do que o derramamento da ira de Deus sobre os habitantes aqui da terra. Então em resumo, esta é o pré-tribulacionismo, a linha teológica, a corrente teológica que acredita que Jesus arrebatará a sua igreja e a igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos também uma segunda corrente muito forte, que é o pós-tribulacionismo. Ao contrário do pré-tribulacionismo, que acredita que Jesus voltará antes da grande tribulação para buscar a sua igreja, o pós-tribulacionismo acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Então, o pós-tribulacionismo vai defender que a igreja passará pelo período da grande tribulação, enfrentará a perseguição do anticristo e no final da grande tribulação, então Jesus voltará e arrebatará a sua igreja ao céu. Isto é o que acredita os pós-tribulacionistas. E nós temos a terceira corrente, que é o mesotribulacionismo. Bom, o mesotribulacionismo, ele não está de acordo nem com o pré e nem com o pós. Porque o mesotribulacionismo ele vai dizer o seguinte: não, Jesus não virá nem no começo e nem no final da grande tribulação. Jesus voltará no meio da grande tribulação. Quando a grande tribulação estiver ali no meio, ali no seu auge, então Jesus arrebata a igreja. Isso creem os mesotribulacionistas. Então nós entendemos aí o que é a palavra, o termo em si, né? Escatologia. Nós vimos as três principais correntes teológicas que nós temos. Como eu disse, existem outras correntes, mas essas três são as mais disseminadas, são as mais conhecidas no meio evangélico. Então, uma pergunta que se faz: o que estuda a escatologia, né? Quais são os assuntos que são tratados dentro desta matéria chamada escatologia? Bom, dentro da matéria de escatologia, nós podemos abordar alguns assuntos como o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, o período da grande tribulação, o tribunal de Cristo, os galardões que nós receberemos. Podemos abordar o juízo final, a condenação eterna, a vida eterna e muitos outros assuntos que falam sobre os acontecimentos dos últimos dias. Então perceba que a escatologia ela é uma matéria de suma importância para a vida do cristão e para a vida da igreja, porque ela nos traz um alerta acerca daquilo que está acontecendo e que ainda vai acontecer futuramente, tá certo? Então é uma matéria muito interessante, é uma matéria que desperta o interesse daquele que quer entender acerca dos sinais que antecedem a vinda de Jesus e também dos acontecimentos posteriores ao arrebatamento da igreja. É comum, é muito comum, isso não é uma coisa assim de se espantar, das pessoas fazerem a seguinte pergunta: pastor, o senhor acredita no quê? Nós acreditamos no quê? Bom, nós que somos de uma linha pentecostal, nós somos pré-tribulacionistas. O que isso quer dizer? Nós acreditamos, eu acredito, que a igreja não passará pela grande tribulação. E no decorrer destas aulas, eu vou explicar o porquê que eu acredito, eu creio que a igreja não passará
pela grande tribulação. Veja bem, então se faz uma pergunta. Qual pergunta? Pastor, se nós não vamos estar aqui, se nós não vamos conhecer o anticristo, se nós não vamos ser arrebatados nem no meio, nem no final da grande tribulação, mas seremos arrebatados no início e não passaremos por ela, para quê? Eu tenho que estudar escatologia. Me fizeram essa pergunta alguns dias atrás, em um curso de teologia. Um aluno me perguntou, falou, mas pastor, o importante não é ser salvo? Se nós não vamos estar aqui, por que eu tenho que saber o que vai acontecer? Bom, eu listei aqui, selecionei 3 motivos porque nós devemos estudar a escatologia, essa matéria tão importante. Primeiro, para entendermos o plano de Deus para a igreja. É importante que eu e você, nós possamos entender, nós possamos conhecer qual é o plano de Deus para a sua igreja. E outra, qual o plano de Deus para a humanidade. Nós precisamos estudar escatologia para que nós possamos entender isso. Qual é o plano de Deus para aquele que está firme com Jesus? Qual é o plano de Deus para aquele que perseverar até o fim? Qual será a recompensa do justo? Qual será a pena do ímpio? Então a escatologia, ela nos dá uma visão mais ampla desses temas. Então é importante que eu e você, nós nos debrucemos sobre a escatologia para que nós possamos entender qual o plano de Deus para a humanidade, para a sua igreja, para o justo e para o injusto. Assim nós teremos uma noção de como se dará os acontecimentos, de como Deus tratará tanto o justo como o ímpio. O segundo motivo que nós devemos e precisamos estudar a escatologia é para que não caiamos em falsos ensinos. Nós temos visto e acompanhado, e digo isso até mesmo com muito receio, nós temos visto a proliferação dos falsos ensinos. Pessoas que estão usando a Bíblia de forma errada, de maneira errada, e infelizmente isso tem chegado às nossas casas através das redes sociais, tem chegado aos púlpitos das nossas igrejas. Então é importante que nós estudemos a escatologia para que nós não venhamos cair em falsos ensinos, mas para que nós possamos ter consciência da verdade. Eu vou te dar um exemplo aqui de um falso ensino escatológico, que existem, é até difícil de falar isso, mas existem alguns pastores por aí que estão apregoando nas suas igrejas. Veja bem, eles dizem o seguinte, que o Apocalipse, o livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, que o livro do Apocalipse, ele é somente uma alegoria. Isso é muito sério, porque dizer que o livro do Apocalipse é uma alegoria, em outras palavras, é dizer que aquilo ali não se cumprirá literalmente. Que o Apocalipse ele está ali somente como uma figura de linguagem alegórica e que seu cumprimento não será literal. Outro falso ensino que tem permeado por aí, e infelizmente conheço alguns pastores que até dizem isso, é que o arrebatamento da igreja ele não acontecerá coletivamente. E que essa história que Jesus vai voltar e que os mortos ressuscitarão, os seus corpos serão transformados, isso aí é somente figura de linguagem, porque Jesus não virá coletivamente. Jesus ele vem individual para um hoje, para outro amanhã, para outro depois da manhã, mas essa história que Jesus vai arrebatar todo mundo e as sepulturas vão se abrir, nós vamos nos encontrar com Cristo, isso aí é somente história, é uma figura de linguagem, é uma alegoria, é uma ilustração. Olhe bem, são falsos ensinos
que contrariam a santa palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos garante que Jesus voltará. Os mortos ressuscitarão primeiro, terão seus corpos transformados. E Paulo diz, e depois nós, os que estivermos vivos, também seremos arrebatados com ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa linda! Mas infelizmente existem pessoas por aí que estão dizendo que Jesus não virá, que o arrebatamento não acontecerá. São falsos ensinos. Por isso precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus. Precisamos estudar essa matéria tão importante, tão significante para os nossos dias de hoje, para a nossa vida como cristão. E por terceiro e último, eu coloquei aqui que nós devemos estudar escatologia para manter viva a nossa fé e a nossa esperança. Porque a nossa esperança, ela não está aqui. A nossa esperança, ela não está no governo que virá. Ela não está na moeda. Ela não está na bolsa de valores. A nossa esperança está na bendita volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estudamos escatologia e nós entendemos através desta matéria, através de analisarmos a palavra de Deus sistematicamente, nós entendemos o que nos aguarda, nós entendemos o que Cristo tem preparado para a sua igreja. Isto mantém viva a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, resumindo nessa pequena introdução, nós precisamos estudar escatologia, para que assim a nossa vida com Deus ela esteja cada dia mais firme, sabendo que, como disse Paulo, que as aflições desse tempo presente não se pode comparar à glória que se há de manifestar. Por isso eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Eu quero convidar você a dar o seu joinha, a nos ajudar a compartilhar este canal, para que este canal chegue ao maior número possível de pessoas, para que elas também possam crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreva, compartilhe, deixe aí o teu joinha, para que você não perca, ative aí as notificações, para que você não perca esta sequência que eu estarei gravando durante a semana, postando aí para você, de escatologia. E nós vamos abordar tema por tema. E eu tenho certeza que a tua fé será aumentada e que o teu conhecimento será ampliado. Que Deus abençoe você, nos ajude a divulgar para a glória do nome do Senhor Jesus.